Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, Bom para quem nos dia. acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. A gente conseguiu encontrar a concessionária responsável pelo Terminal Santana na Zona Norte de São Paulo, o terminal de ônibus que é integrado à estação de metrô. A gente demorou para conseguir encontrar a concessionária responsável, mas a gente entendeu agora como é que funciona. Só para a gente lembrar, procuramos a Prefeitura e a SP Trans, que disseram que não são responsáveis porque a gestão é estadual, já que abaixo do terminal de ônibus tem a estação de metrô. O governo de São Paulo disse que a responsabilidade seria do próprio metrô, mas por fim o metrô de São Paulo disse que não, que há a concessionária responsável por isso, porque em 2020 o metrô realizou uma concessão de 13 terminais de ônibus que são integrados à estação de metrô. E esses 13 terminais são administrados pela concessionária Unitar. Entre esses terminais, o Terminal Santana, na Zona Norte de São Paulo. Uma concessão de 30 anos, passou a valer em 2020. Ao longo desses próximos 30 anos, então, a concessionária Unitar será a responsável por esses 13 terminais na cidade de São Paulo. A gente não conseguiu ainda uma resposta da concessionária Unitar sobre a situação, o cenário das caixas de hidrante no Terminal Santana. Só que a gente veio hoje para o Terminal Ana Rosa, na Zona Sul de São Paulo. E para quem acompanha a live, já nas imagens do Daniel Mesquita, estão vendo que eu estou ao lado de uma outra caixa de hidrante. Infelizmente, essa caixa também danificada, a porta está aberta, mas eu acabei empurrando ali para fechar, não há nenhum equipamento dentro, e o botão que fica bem aqui para apertar o alarme também está completamente danificado. A pessoa não consegue apertar o botão por aqui. Andei aqui pelo terminal Ana Rosa, outros pontos com placa de extintores, mas infelizmente só a placa. Não há extintores também nesses locais. Vale a gente colocar de novo aquela explicação do Gerardo Portela, especialista em engenharia, riscos e também estruturas, segurança estruturais, só para o nosso ouvinte entender como é que funciona a lei do Corpo de Bombeiros para uma licença de um funcionamento como um terminal como esse. Gerardo Portela explica que esses equipamentos hoje não estão operacionais. Em caso de um princípio de incêndio ou incêndio num ônibus, por exemplo, só que a concessionária Unitar, a partir do momento em que ela passou a cuidar desses 13 terminais, a concessionária também construiu quiosques, uma espécie de bancas para comerciantes. Ou seja, se há um princípio de incêndio ou um incêndio numa dessas bancas, também não há aqui o hidrante em funcionamento, nem os extintores em outros locais. Vamos acompanhar a explicação novamente do Gerardo Portela. Tanto pode ter sido roubo, quanto uma manutenção, retirou para fazer manutenção e não repôs, ou então vão fazer compra, troca, mas deixaram um período sem. Isso não pode ser dessa forma. Não é, teoricamente, de acordo com o que é requisito para autorizar o uso de prédios, residências, edifícios, terminais, qualquer instalação, em termos de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com as normas técnicas aplicáveis, essas caixas de hidrantes não poderiam estar dessa forma. Elas teriam que estar operacionais, prontas para entrar em operação numa necessidade de incêndio. Como a gente sabe, o incêndio requer ação rápida, de no máximo de 1 a 2 minutos, senão um princípio de incêndio, ao invés de ficar no princípio de incêndio, ele vira um incêndio de grandes proporções. Bom, pois é, infelizmente, então, de acordo com o especialista Gerardo Portela, nem o terminal de ônibus em Santana, na Zona Norte, nem o terminal de ônibus aqui em Ana Rosa, na Zona Sul, estão em condições para o funcionamento, já que esses equipamentos de segurança aqui para incêndio não estão operacionais. Eu lembro que a gente também questionou o Corpo de Bombeiros sobre a licença do funcionamento desses locais, desde ontem cedo em contato com o Corpo de Bombeiros, e até agora a gente não recebeu uma nota sequer. O que eles dizem é que essa nota está sendo elaborada, exige cautela, porque há toda uma documentação ali de funcionamento desses locais, eles precisam checar essa documentação para depois enviar uma nota. Em off, o que o Corpo de Bombeiros disse para a gente, que nem em todos os locais
é obrigatório o equipamento completo nessas caixas de hidrante. Aí eu questionei, mas em terminais de ônibus? Não souberam dizer se em terminais de ônibus é obrigatório o equipamento completo contra o incêndio. Mas, mesmo se não for obrigatório, o que a gente percebe é que esses equipamentos estão danificados. A pessoa, por exemplo, aqui não consegue nem apertar o alarme porque o botão foi completamente destruído, fiação exposta. Ou seja, vamos continuar aguardando por aqui uma nota por parte dos bombeiros, pessoal. Como assim em alguns lugares não precisa do equipamento completo? Que alguns lugares não pegam fogo? A gente torce, né? Quando não tem o equipamento, a única forma de você conter um incêndio é torcer para que ele não aconteça. E aí, é bom a gente pontuar aqui que o terminal Ana Rosa na Zona Sul e o terminal Santana na Zona Norte, os dois são concedidos, administrados pela mesma concessionária, que é a Unitá. Guilherme Oliveira trouxe o posicionamento da Unitá. Mas agora também seria interessante ter um posicionamento do governo de São Paulo em relação ao que está sendo feito para a fiscalização dessa concessionária, que já mostrou que em 2 terminais diferentes falta a mangueira de combate a incêndio, um item que é crucial. Já procurou essa resposta também, Guilherme? Já sim, Lupato, questionamos o metrô sobre essa fiscalização, né, já que foi o metrô que concedeu o espaço aqui à iniciativa privada, e até agora a gente não recebeu também uma resposta do metrô. Muito pelo contrário, no mesmo questionamento, eu perguntei ao metrô sobre a fiscalização e perguntei também sobre a concessionária Unitá. O metrô só respondeu um contato da concessionária Unitá, esse contato que nem é mais da concessionária Unitá, e sobre a fiscalização o metrô não respondeu. Mas agora há pouco veio aqui uma segurança responsável pelo terminal dizendo o seguinte: olha, o pessoal da concessionária Unitá está procurando você, quer mandar mais alguma nota, então a gente vai aguardar aqui mais uma nota, mas por parte do metrô dessa fiscalização não temos nada e nem do Corpo de Bombeiros. Não tem nota que nos interessa a não ser a providência de implantar imediatamente, instalar as mangueiras e os equipamentos todos contra incêndio. Não vem com nota justificando que está errado. Obrigado, Guilherme Oliveira. Qualquer nova informação da concessionária, então, você volta aqui no Manhã Bandeirantes. Valeu, pessoal. Até. Obrigado, Guilherme.